Olá pessoal, estamos aqui em mais uma gravação do nosso podcast no ar. Eu sou o Van Diego e hoje a gente vai estar batendo um papo sobre liderança, sobre mentoria, um papo assim para poder estar acrescentando aí na vida de quem quer ser líder ou já é e precisa de ajuda, né? Então, se apresenta pra gente, Sidmar, quem é você e o que você faz, qual a sua maior especialidade? Quem sou eu? É uma boa pergunta, né? Mas antes, Difícil, né? obrigada, viu? Obrigada pelo privilégio de estar aqui, batendo esse papo com você, dentro desse canal, com a sua audiência, com esse propósito que é a CP Marketing. Gratidão. Muito bom. Mas é uma pergunta desafiadora, né? Quem sou eu? Eu diria que eu sou uma mulher em desenvolvimento, em crescimento. Sou um ser que procura crescer e avançar dia a dia, a cada batalha, a cada conquista em evolução. Quem eu sou? Mas eu atuo na área de desenvolvimento de pessoas. Esse é o meu propósito de vida, esse é o meu chamado. Eu tenho o encargo de treinar pessoas, de desenvolver pessoas. Gosto mais da palavra desenvolver. Treinamento me lembra muito assim, aquela coisa de adestrar, quartel, né? Eu já tenho um nome masculino, né? Sidmar, Sargento Sidmar, aí fica muito mal. Então, eu prefiro muito a palavra desenvolver, porque o desenvolver, ele é contínuo, ele não tem fim. E o treinamento, às vezes, tem um começo, meio e fim. Então, essa é a minha pegada, esse é o meu chamado. Desenvolver pessoas, sempre no lado comportamental. Muito legal. E, assim, o que levou você a começar com isso? Assim, você pensou que é uma necessidade? Porque, assim, eu como líder, eu sei que é desafiador, assim, principalmente, eu lembro que a primeira vez que eu, assim, entrei pra isso, foi desafiador pelo ponto de estar desenvolvendo as pessoas, porque a gente acaba tendo que treinar todo mundo. Foi desafiador na hora de, às vezes, puxar a orelha, né? De demitir minha primeira demissão, eu chorei depois. Mesmo? Eu chorei. Eu fui Eu lá te demitir entendo. a pessoa chorou, e aí eu Eu te segurei. entendo. Foi embora, na hora que ela foi embora, eu fui pro Compreendo. banheiro. Foi assim, Desabou. nossa, Desabou. foi muito triste. Mas você já nasceu líder? Não. Acho que ninguém nasce líder, né? Isso mesmo. Então, liderança é uma habilidade que se aprende, que se desenvolve. E olha, nunca terminamos. Estamos todos os dias aprendendo um pouquinho mais sobre essa habilidade de liderar. Acredito que todos nós nascemos para liderar. Cada um na sua área, cada um no seu desenvolvimento. A diferença é que tem alguns que querem realmente ter uma influência maior sobre as pessoas. Outros apenas querem passar batido ali, não quer ter o encargo, o compromisso de influenciar alguém. Porque liderar nada mais é do que a capacidade de influenciar alguém. Eu digo sempre, levar alguém a fazer aquilo que você acha que precisa ser feito, no tempo que você acha que é necessário fazer, na velocidade, no tempo e da maneira que você, como líder, julga ser o melhor para ser executado dentro daquele processo. Tudo isso de uma maneira muito espontânea e muito natural, muito leve. Isso é liderança. É alguém que queira trabalhar com você e não para você. Alguém que sente prazer de andar com você, de estar com você, mesmo se você sendo aquela pessoa exigente, aquela pessoa que pontua tudo, aquela pessoa firme, mas ela percebe que andando com você há possibilidade de crescer. Há oportunidade a ser desenvolvida. Ela enxerga que você enxerga nela potencial. Isso é maravilhoso. Quando alguém que anda comigo fala, olha, o meu líder vê em mim competências, habilidades que eu nem mesmo eu enxergo. Isso é algo assim fantástico, né? E são esses atrativos, vamos assim dizer, que faz com que muitas vezes alguém do meu time não queira migrar para outra empresa. Sim, né? Nem Ela sempre, se né? sente pertencente, né? Nem sempre, mas tu também faz parte de um líder preparar alguém para bater asas, para voar e navegar em outros mares, faz parte. Mas a pessoa sempre pondera, né? E às vezes, por causa do líder, ela abre mão de uma oportunidade, às vezes de mudar de empresa, por causa da pessoa. Então, eu acredito que liderança é algo apaixonante. Sempre que eu trabalho com os meus líderes, eu sempre procuro despertar nele essa paixão e não esse peso, que é uma diferença enorme entre cargo e encargo. Então, às vezes, o cargo é pesado,
mas o encargo é um compromisso. Uhum. O encargo é de dentro para fora, é um compromisso meu para com você. Então eu tenho esse encargo, né, dentro de mim, esse desejo de querer desenvolver você, de querer levar você a crescer, a desenvolver. E às vezes o cargo sempre é pesado. Tanto é que uma pessoa que tem cargo, ela tira férias de cargo. Um líder nunca tira férias do encargo. Eu tiro férias da logística, né, da operação. Mas o meu encargo de liderar, eu estou ali de férias, mas eu estou sempre aprendendo, estudando, desenvolvendo, observando processos, observando pessoas. Isso tudo é aprendizado para que eu possa chegar, retornar à minha rotina com as minhas energias renovadas, mas também com uma boa dose de aprendizado. Uhum. Quando você faz esse desenvolvimento, você entra para mentorar uma pessoa, esse ponto eu acho muito difícil, de férias. Eu sei porque, assim, eu como líder, assim, eu sempre preparei os meus liderados para me substituir. Ótimo, Né? parabéns. Então, assim, quando eu fui tirar férias, eles conseguiram, assim, eles fizeram um trabalho maravilhoso. Você nem fez falta. Você nem fez falta. Fez falta a sua alegria, mas o processo andou muito bem sem você. Isso, graças a Deus. Eu tive que ponderar algumas coisas. Me ligaram, deu um problema, me ligaram para poder resolver. E eu, assim, quando eu tava de férias, eu não consegui desconectar e pensar, porque eu fiquei preocupado, né? Foi até uma brincadeira que fizeram. Foi, não, vou ter que tirar o telefone do Van, porque o Van tá lá no Rio de Janeiro. E tá ligado aqui. Tá ligado aqui, enfim. E aí, mas assim, os meninos conseguiram andar sozinhos, né? Hoje tem uma pessoa lá no meu lugar, no cargo que eu ocupava. Então, assim, isso é muito bom. Eu acho Você deixou gratificante. alguém preparado para te substituir, né? Sim. Mas é um exercício para o líder confiar no time dele. Então, quando você sai de férias e não se desconecta, você está mandando uma mensagem para o seu time. De que eu não confio? Indiretamente, sim. Aí talvez você não confie na sua capacidade de prepará-los, também é algo a se pensar, e também no quanto você preparou aquele time. É muito preocupante quando um líder diz que não pode nem tirar férias. Uhum. E eu sempre falo, olha, cuidado, não fala muito isso aí não, porque isso pega mal para você, muito mal. Uhum. Indiretamente você está dizendo, olha, a minha incompetência é tão grande que eu não posso tirar férias. Então o líder ele tem que preparar alguém para estar no lugar dele. Não só preparar no processo, na operação, no desenvolver dos processos, mas preparar na mentalidade. Né? Por que eu tomei essa decisão? Por que nós fizemos assim? Isso é a mentalidade. Ensinar alguém a pensar com a sua visão do processo, com a sua visão sistêmica de todo o processo. Porque o líder ele tem uma tendência muito grande, alguns, né? Nem todos, a ir para a operação. Uhum. Ele acha que a eficiência é ele estar ali agarrado, firme na operação. Não necessariamente. Eu posso estar porque o meu time é novato, o meu time está despreparado, mas eu não posso ficar na operação. Eu tenho que preparar e capacitar esse time para desenvolver. O líder sempre tem que estar numa visão distante para enxergar os processos, para antecipar os problemas, para se precaver de situações. Esse é o papel do líder. Orientar, dar direção, diretriz ali para a execução da tarefa e mandar o time executar. Confiar nisso. Essa liderança centralizadora, ela é muito preocupante. Muito preocupante. E você não descansa, né? E precisamos de um líder descansado. Precisamos de alguém descansado. Nossa, eu lembro que foi uma experiência muito, muito tensa. Mas, assim, graças a Deus deu tudo certo na época. Igual eu te falei, eu tive que resolver uma picuinha, assim, bem leve, mas de resto, os meninos... E só resolveu porque você passou uma direção e eles sabiam o processo. Você só apontou o caminho, a execução já tinha sido treinada. Sim. Entende? Esse é o papel do líder, né? E o que eu vejo também, Van? Que muitos líderes, eles têm uma tendência muito forte a dar respostas. Como assim? Então, o seu liderado chega para você com uma demanda. Entendi. Acho que eu Ele entendi. chega para você com uma questão, Sim. né? Com uma demanda, um problema, uma pendência, uma situação lá. Aí ele chega para você e fala, chefe, e aí? A situação é essa e essa, e aí? O que eu faço? Então, ele te trouxe uma demanda. Sim. E boa parte dos líderes, eu digo para você, 90% dos líderes dão respostas.
E o certo é Enquanto perguntar, que né? o certo não é eu perguntar, dar a resposta, mas é devolver a pergunta, falar, olha, boa pergunta, e aí, o que você vai fazer? Se eu já vi aquele cenário, se eu já presenciei aquela situação anteriormente, eu sei que aquele meu líder, aquele meu liderado, conhece o processo e já viveu essa situação. Ele está com preguiça de pensar. Ele está querendo encurtar caminhos. Ele não está querendo se responsabilizar pela decisão que ele tomou. Isso eu vou ter sempre crianças, bebês, dentro do meu time. É o famoso tirar o dele da reta, né? Exatamente. É mais fácil achar que o erro foi do chefe do que o erro foi meu. E você tem um diretor acima, então você vai se ver com ele, não nós. Uhum. Então, o líder que está preparando o time, que é esse que vai tirar férias, ele fala, olha, uma boa pergunta, e aí, o que você vai fazer? Ah, não sei, por isso que eu estou aqui. Será que você não sabe mesmo? Será que você nunca viveu uma situação dessa? E aquele dia? Ah, o que você fez? E o que você não acha que isso pode ser feito também? O que você acha? Ou seja, eu vou fazendo perguntas para levá-lo a perceber que ele sabe o caminho. Uhum. E é sempre bom, depois que ele acha o caminho, você dizer para ele, olha, percebeu que você sabia? Olha, você tem potencial, eu acredito em você, vai lá, dá um show lá. Essa é a liderança atrativa, essa que é uma liderança que me faz querer continuar no seu time, porque ele sempre vai me dar um direcionamento. Gosto muito dessa pegada também de quando o colaborador comete uma falha, quando ele erra no processo, quando ele não entrega, quando ele tem uma conduta fora e que o líder chega e fala, olha, isso combina com você? Eu te conheço, eu sei do seu potencial. Cara, eu já vi você entregando. Isso aqui não é o seu melhor. Ah, porque o céu, porque a lua. Pois é, mas e aí? Ou seja, em vez de dar aquele esporro, aquela famosa bronca, pô, mas que é isso? De novo? Já falei isso tantas vezes, já fez isso aqui, você sabe fazer. Cara, o que é isso? Tá querendo acabar com o meu dia? Né? Que não vai agregar nada. Mas eu levo a pessoa a perceber, primeiro, que ele sabe fazer. Segundo, que ele não me entregou a altura dele. Terceiro, que eu, como líder, espero dele o melhor. E ele já viu o meu melhor. Então, é aquela chamada para reflexão, sabe? Aquele momento em que eu olho e falo, nossa, não, tá certo, chefe. Mesmo que ele não fala, mas ele ficou constrangido, ele vai lá e volta e faz. Uhum. E quando volta com o problema resolucionado, com a demanda ali ok, você fala, agora sim, isso parece com você. Agora sim. Agora sim, isso parece com você. Isso é você. Ou seja, você é um cara de excelência. Isso não combina com você. Você faz parte do meu time. Você tem o meu DNA. Entendeu? Então, por aí vai. Por isso que não é tão difícil. Eu diria que não é simples. Né? Liderar não é uma coisa simples, mas é algo desafiador. E extremamente, assim, honroso para alguém liderar um time. Saber que você tem a oportunidade, o privilégio de influenciar alguém. Que alguém amanhã vai dizer, olha, eu aprendi com você. É muito Olha, bom isso aí. eu cheguei aqui porque você me orientou, você acreditou em mim quando ninguém acreditava em mim. E às vezes nós pegamos colaboradores que vêm para o nosso time, onde nem o pai nem a mãe tiveram uma palavra de confiança nele. Nunca disseram, cara, meu filho, você dá conta, você é capaz, você é inteligente. Muito pelo contrário, ouviram palavras destrutivas, palavras negativas. E aquilo ficou na cabecinha daquele menino que cresceu, virou um adolescente, um jovem que hoje está no seu time. Aí, de repente, um sujeito que eu mal conheço começa a enxergar em mim potencial, habilidades que nem eu mesmo percebia. Estavam todos dentro de mim. E ele gera, então, uma admiração, uma gratidão, um desejo de querer estar trabalhando com você. Entende? Sim, e é muito. Nesse ponto, assim, eu falo que eu acabo sentindo muito orgulho quando eu vejo que, tipo assim, pô, tiveram pessoas que passaram na minha mão que hoje, assim, estão com outra cabeça, né? Tem um rapaz específico que passou por mim que ele veio do interior. Nossa, mas era cru.
Assim, cru. Tadinho. Nossa, tadinho, era difícil, né? É uma cabeça totalmente mundana, assim, pensamento infantil pra muita Pequeno, coisa. né? Pequeno, aquela coisa do interior mesmo ali. E aí, assim, ele veio, eu fui bem duro com ele, eu falei assim, cara, olha, vai ser difícil, tem dia que eu vou até estourar com você, mas, assim, eu te garanto que se você me ouvir, né, você vai crescer. Isso. E aí ele pegou e aceitou o desafio, né? Eu conversei muito com ele, foi um trabalho Uhum, assim exaustivo até pra mim, uhum. mas hoje é uma pessoa que, cara, ele toma, Deu resultado. né, sim, ele começou a dar resultado, cresceu, né? Uhum. Então assim, é muito gratificante, eu sinto orgulho nesse ponto. A pergunta é: quanto por cento é o meu papel E do quanto que é do líder e quanto que é do colaborador? Uhum. O que você acha? Nossa, não sei. Não É sei porque as responder. pessoas não vêm pronta para nós. Eu fico pensando, sei lá, Nesse talvez uns caso aí, por 50-50. exemplo, não, é muito mais. É. É muito mais. É muito mais. Eu diria 80. A participação dele foi ter coragem de sair do interior e vir para cá. Uhum. E ter coragem de te procurar. E a segunda coisa foi dele ter aceitado é, você como você é. Ou seja, deu bronca, foi duro, foi firme comigo. Essa foi a parte dele. O Uhum. restante todo foi seu. De fazer ele ver oportunidade, fazer ele ter visão de um futuro, dele enxergar que existe um outro mundo, que existem outras oportunidades e que ele tem condição de alcançar essas oportunidades. Uhum. Isso quem faz é o líder, ele que destrava isso em nós. Porque é muito bom quando eu pego alguém que está cheio de sonhos, de visão, aí eu só vou dando direcionamento, né? Pô, daqui, segura ali, acelera ali, né? Mas a boa parte vem com aquela visão rasa, superficial, sem nenhuma visão, só do imediatismo, né? Trabalho para jantar e para fazer o final de semana uma festinha ali, acabou, não tem visão de estudo, de economia, de temperamento, de trabalhar mudanças, trabalhar comportamento, qual é, todo mundo é assim. Então, o nosso tempo é muito pequeno, porque eu estou com ele ali só naquele universo do trabalho. Mas ele tem toda uma história, uma vida, uma trajetória, ainda tem os amigos, tem a família que ele volta para casa todo dia e vai ser altamente influenciado por aquele meio. Aí no outro dia ele vem para cá em um outro meio, outra visão, até ele conseguir fazer essa integração, sabe? Esse desligamento também, ao mesmo tempo que ele integra, ele desliga, ou seja, esse mundo aqui não vai me levar, porque boa parte de nós é fruto das mesas que nós sentamos. Muito de nós é fruto das mesas onde nós sentamos. A fala do colega ali tem às vezes muito mais efeito do que a sua fala. E é por isso que a gente tem que trabalhar muito esse tempo para que ele possa ver, olha, esse cara não vai me levar. Olha a visão desse cara, olha o que eu ouvi um dia desse. Aí ele traz a sua fala, meu chefe falou um negócio aqui, o cara, um amiguinho dele lá, fala que nada, seu chefe é um babaca. Você é bobo, vai na conversa desses caras não, querendo só explorar você. Aí ele volta no outro dia todo com o coração fechado para você, olhando para você, parece que esse cara está me explorando. Aí vai você de novo fazer aquele caminho, né? Moldar de novo. Mudar de novo. Então é um trabalho exaustivo. E se a pessoa permanecer com você, te der tempo, as coisas vão fluir. É que nós não podemos desacreditar. Muitos líderes, eles têm uma expectativa que as pessoas vêm pronta para ele. Aí o candidato acabou de chegar. Isso acontece em todas as esferas, tanto alguém despreparado, como esse caso que você citou, como alguém muito qualificado. Alguém que tem muito know-how, alguém que tem muita experiência de mercado, que tem um currículo pesado, essa coisa toda. E aí o cara chega com expectativa alta com aquele cara. E às vezes ele esquece que ele, de empresa, da sua empresa, ele é bebê. Ele é recém-chegado. Às vezes chega cheio de mania também. Não, recém-chegado. A cultura da empresa sua ele não tem. Ele não entende como é que é a sua cultura, como é que é a sua visão, como é que você, quais são as interfaces dos processos. Ele sabe executar a operação, mas da sua empresa ele é bebê. E todo bebê dá trabalho. Todo bebê precisa de assistência, precisa de acompanhamento, precisa de retorno, precisa pegar na mão. Então eu falo que o primeiro ano de qualquer colaborador na empresa é o seu ano ainda de aprender a cultura da empresa.
Uhum. Agora, quando eu entro numa empresa que não tem nem cultura, que os princípios não são desenhados, isso não está claro na cabeça das pessoas, aí, O meu problema tá lá em amigo, cima, né? aí vai ficar uma salada de frutas. Uhum. Aí vai falar, olha, pagando um salário alto para esse cara aí, ele não está entregando. Mas escuta, não é porque o cara não é bom, é porque talvez o processo dentro aqui seu não está bem desenhado. E você está querendo dele que ele entenda como são os processos aqui. Dê esse tempo, acompanha, ensina, mostra o caminho, mostra a cultura da sua empresa. Hoje, quando você chega, né, numa empresa, né, qual que é a sua primeira visão e qual que é a coisa que você acha que é mais difícil para os líderes, né? E como que você soluciona isso? Ai, você fez muitas perguntas, né? Nossa. É, Vamos uma de cada vez aí. tá, Vamos primeiro lá. passo quando você chega na empresa. É quando eu chego na empresa. Bom, se eu já estou lá porque alguém me convidou, alguém já sabe como é o nosso trabalho. E aí eu sempre, lógico, começo pela a cultura da empresa. A cultura eu Uhum. percebo pela mentalidade do dono. Qual que é a visão que ele tem do próprio negócio. E muitos deles têm visão de processos, mas não têm visão de pessoas. Eu sempre costumo dizer, uma empresa é um tripé. São 3 pernas que sustentam uma empresa, não importa qual seja o segmento e qual seja o tamanho dessa empresa. Processo, pessoas e sistema. Então, desenhe bem os processos, descreva bem os processos, e nos processos estão descritos também a cultura da empresa. Tem as pessoas dentro dos processos, o perfil alinhado com o processo. Às vezes eu tenho uma excelente pessoa, mas ela está numa função que não tem nada a ver, vai dar choque. E um bom sistema, um sistema que me ajude. Não dá para ser, sabe, a antiga, tem que ter um sistema que vai me atender, entendeu? Faz sentido. Então, aí eu começo sempre olhando. Como o meu lado é sempre as pessoas alinhadas com os processos, aí nós vamos trabalhando. Como é que é a cultura da sua empresa, quais são os seus valores, qual que é o propósito da sua empresa. Eu gosto sempre disso, né? De trabalhar, primeiro entender a cultura da empresa, no bate-papo, conversando. E aí eu percebo que muitas vezes não tem uma cultura bem estabelecida, não tem a cultura desenhada. E se tem, está só na cabeça do dono. Só na cabeça do dono. Então, isso não é cultura. A empresa não é sua. Você faz parte da empresa. A empresa são a sua equipe, são as pessoas. E aí eu vejo que o dono, ele quer entender de conta, de resultado, mas ele não entende quase nada de pessoas. E às vezes entender não significa ter uma metodologia para cuidar de pessoas, mas perceber que eu preciso de alguém para estar acompanhando o meu time. E que as pessoas, quando elas não estão alinhadas, não estão bem, os processos não vão mandar. Não vão mandar. O que manda os processos são as pessoas. Os processos são fáceis de desenhar. Ele está lá quietinho. Você vai embora, deixa ele quietinho, no outro dia ele está lá. Mas eu saí de um jeito, cheguei de outro. Cheguei de um jeito, estou saindo de outro. Então, essa complicação comportamental, né? A mentalidade, as emoções das pessoas é que precisam ser trabalhadas e acompanhadas. Então, as pessoas, muitas vezes, elas são demitidas por ausência de um comportamento bom. E esse comportamento não foi trabalhado, porque as pessoas não vêm prontas para nós. É mais fácil ensinar um processo do que moldar um comportamento. Aí eu preciso de um líder que enxergue o processo, mas enxergue a pessoa. Isso tem que ter essa visão. Ele só olha que a pessoa não serve, se a pessoa não entrega, se a pessoa é rebelde, se a pessoa é difícil. Tá bom, mas o que você sabe dessa pessoa? O que você entende dessa pessoa? Quem tem acompanhado essa pessoa? Às vezes é um cara responsável, um cara de caráter, um cara inteligente, um cara que sabe conduzir o processo, mas extremamente vulnerável, emoções muito frágeis, extremamente explosivo, difícil de lidar, complicado, extremamente complicado. E aí? Não, vamos mandar embora. Não, o caminho não é esse. Até podemos desligar, faz parte, mas antes eu preciso tentar resgatar essa pessoa, trabalhar o emocional dessa pessoa. Isso faz uma diferença gigante. E se normalmente o CEO, o diretor, o presidente não tem esse tempo disponível, nem é o trabalho dele.
mas ele tem que ter a visão da necessidade de buscar ajuda, buscar alguém. Ter um RH atuante, um RH sistêmico, um RH que não seja só um DP. Né? DP é o que a lei exige. O RH ele tem o seu subprocesso. O RH ele enxerga as pessoas, ele enxerga os processos e as pessoas. Ele vai cuidar desse processo e das pessoas. Então, eu tenho empresa aí que às vezes tem turnover muito alto e ele sempre atribui a falha para o RH. Eu estava uma vez numa reunião e aí eles estavam questionando sobre o turnover e comentou-se que o nosso RH é muito falho. Eu falei, mas por quê? Não, o turnover nosso é muito alto. Eu falei, mas quantos por cento o senhor atribui falha do RH por esse turnover alto? Aí ele ficou assim, ou seja, ele não disse um percentual, mas eu entendi que ele achava que era praticamente 100%. E não é. Não é. O RH tem o papel de recrutar, selecionar e integrar. Daqui para frente é o gestor. Então, quanto mais o RH tiver informações do cargo, do perfil e do líder, melhor vai ser o recrutamento, a seleção e ele faz uma integração boa. Mas daí para frente, é o líder que vai conduzir aquela pessoa. Às vezes eu selecionei bem, recrutei alguém, o perfil está apropriado para a função, mas e o líder? E o gestor da área? Sabe lidar com aquele candidato? Sabe lidar com aquele, com nem candidato, com aquele novato? Ele tem tido ferramentas para acompanhar? Ele tem uma cultura de feedback com esse novato? Ele prepara o time para receber um novato? Porque as pessoas também. Então, o novato, muitas vezes, ele permanece pelos colegas, pelo ambiente. Principalmente ali nos primeiros meses, que tudo é novo para ele. Às vezes, é uma operação muito cansativa, que envolve, que fica muito tempo em pé, anda muito, cansa muito, e ele não está fisicamente ainda adaptado. E aí, os meus colegas estão preparados para receber? Os meus colegas me tratam aquela coisa de novato ali, deixando meio de lado. Tudo isso vai contribuir para que ele não permaneça. Então, eu preciso preparar o meu time para saber receber um novato. Eu sempre falo, novato é igual bebê, dá trabalho. E um bebê, quando chega na família, a família toda se envolve na execução da tarefa. É ou não é? Pai, certeza. Mãe, vó, os irmãos, tios, todo mundo dá aquele suporte. Todo mundo dá aquele suporte, dá uma mão. Assim é o novato. Então ele precisa se sentir acolhido e ele volta e fala para a família dele, não, lá é legal, o pessoal é legal. Ele não falou que a comida é gostosa, nada disso, que o ambiente é bom, que tem ar-condicionado, a cadeira é macia, não. Mas ele falou o quê? Das pessoas. Não, o pessoal é legal. Como é que tá lá no serviço? Como é que foi? Nossa, um povo esquisito, cara, um povo azedo, grosso, né? Nem me olhou, mal me ensina a tarefa. Ele não vai ficar. Qualquer dificuldade, ele não vai ficar. E aí depois vão atribuir que a falha foi do RH. Então, o RH termina a função dele na hora da integração. Daí para frente é com você. E hoje em dia mudou muito essa questão, né? Que você falou que antigamente o funcionário ele se adequava e tipo assim, ele queria um emprego. Hoje tem muito emprego. Hoje ele queria só ganhar o dinheiro, o salário no final do mês, né? Hoje é mais do que muito emprego. Eu percebo uma coisa bem interessante. Saindo daqui eu vou fazer um processo seletivo de uma condição de um executivo. É a escala de oportunidade de crescimento. Hoje, as empresas que têm esse desenho já de oportunidades de crescimento, uma escala de crescimento, ela se torna muito atrativa. Eu até me submeto a começar com um salário abaixo do que eu esperava, visando que essa empresa, entrando aqui, eu posso crescer. E isso está muito bem desenhado. Quais são as etapas para me crescer? O que eu tenho que entregar em cada etapa para mim ter um ganho X e qual que é o meu próximo cargo? Isso é extremamente atraente. Extremamente atraente. Empresas que não têm isso muito bem desenhado não são empresas atraentes. Ela até consegue uma pessoa, mas às vezes ela vai até aparecer outra oportunidade melhor. Porque o difícil hoje não é nem trazer a pessoa para o cargo, mas é mantê-los dentro da operação.
Trabalhar esse time, querer que a pessoa continue aqui comigo. E não só aqui recebendo todo mês, mas os currículos no mercado e sempre falando para um para outro, olha, se souber de alguma coisa, eu estou trabalhando aqui, mas meu olho está no mercado. Meu olho está ali, mandando currículo, falando para os amigos que eu estou disponível. Esse cara nunca vai me entregar o melhor. Nunca. Ele vai estar sempre ali pela metade. Não vestiu a camisa ainda, né? Basicamente. Mas nem vestiu a camisa. Ele não houve aquele compromisso, aquele interesse dele de realmente ficar ali. Outra coisa que Tá as só pessoas... namorando, não casou ainda. Exatamente. Outra coisa, o gestor fala muito de querer alguém que tenha compromisso. Sempre quando eu vou fazer esse processo de headhunter, eu pergunto para quem está me contratando, qual que é a sua expectativa para esse profissional? E uma das primeiras palavras que eu ouço da boca desse gestor é: eu quero alguém com compromisso, que tenha engajamento, que seja compromissado com o meu negócio. Aí eu brinco assim, eu sinto muito, eu não tenho isso para o senhor. Eu não tenho como buscar essa pessoa. Como não? Porque compromisso é conquista. Compromisso é conquista. O currículo, a entrevista, eu posso atestar que aquela pessoa tem um bom nível de responsabilidade. Responsabilidade é diferente de compromisso. Compromisso está acima da responsabilidade. Responsabilidade, eu faço o que eu fui contratado. Compromisso, eu me envolvo com o processo. Eu saio do trabalho e continuo pensando nas questões pendentes para buscar uma solução. Isso é compromisso. E o compromisso só vem numa conquista. Igual você falou, um namoro. Então, quando começa o namoro, daqui a pouco a gente vai se envolvendo e coloca uma aliança. A aliança gerou o quê? Um compromisso. Um compromisso. Mas só houve compromisso porque as partes conquistaram. Então, não é só o colaborador que tem que conquistar. Ele também tem que se sentir atraído pela empresa. Ele tem que se sentir motivado a querer se envolver, a ter esse compromisso com a empresa. Por isso é um processo, isso não é nem nos primeiros meses, talvez nem no primeiro ano. É devagarzinho que ele vai descobrindo quem é a empresa, qual é o nível de entrega, de compromisso que essa empresa tem. E às vezes não é nem com ele, sabe? É como com os pares, como é que ele vê que a empresa tratou uma situação ali de um colaborador, como é que a empresa tratou um desligamento, como é que a empresa tratou alguém que esteve doente, como é que a empresa trata as conversas. Então, ele vai percebendo isso e gradativamente ele vai se inclinando o coração para aquela empresa. Ele vai gerando um compromisso. E olha, o compromisso não quer dizer que você vai ficar ali para sempre. O compromisso é: enquanto eu estiver aqui, eu vou estar inteiramente aqui com você. E tem mais, quando eu quiser sair, vai ser de uma maneira muito nobre e respeitosa e cheia de gratidão pela oportunidade que eu tive de pertencer a esse time. Qual a maior dificuldade que você vê que normalmente um líder tem, né? Isso em grande escala também, né? Quando uma empresa pequena, empresa grande. Não é fácil, é aceitar as diferenças. Aceitar as diferenças. Então, o líder, ele quer trabalhar com a equipe dele como ele é. Então, por exemplo, ele é uma pessoa que objetivo. Ele é uma pessoa direta na conversa. Ele é alguém que tem olha, eu não gosto de mimimi, se ele tiver de falar comigo, você pode falar, sou claro, sou direto, comigo não tem frescura, vamos direto ao assunto. Então, aquela pessoa muito objetiva, muito direta, madura, que está preparada ali para ouvir as verdades. Ele é assim, ótimo, maravilha. Só que ele trabalha com outras pessoas que não são assim. E ele quer tratar o time dele do jeito que ele é. Então ele vai conversar com o time dele, ele fala de que jeito? Como ele é. Comigo pode ir direto no ponto. Ele vai conversar com o time dele indireto no ponto. E aí tem atrito, porque aquela pessoa não está preparada, não tem a maturidade, não tem o entendimento que ele tem, não é como ele. Ele quer e precisa ouvir aquela fala, aquela verdade, mas eu preciso construir essa verdade. Então, essa ausência de habilidade na tratativa, que falam na comunicação, é um grande desafio. Eu sempre falo, olha, o líder tem que saber muito claramente quem ele é, ter um autoconhecimento muito bom de si próprio, das suas limitações, das suas vulnerabilidades, dos seus pontos fortes, daquilo que dispara gatilhos dentro dele.
para ele poder trabalhar com o time. Uma vez que está bem alinhado em mim, eu posso, como eu falo, eu vou lá e tiro da tomada. Estou pulgado. Eu vou me desconecto e vou me conectar no outro. Mas de uma maneira bem tranquila e leve, porque eu sei quem eu sou. Eu estou fazendo isso consciente para que eu possa me conectar com aquele outro. Eu preciso criar uma conexão com aquele outro. E às vezes a minha conexão não está ligada à mesma tomada que eu. Eu preciso mudar de tomada para poder criar essa fala com ele, para que haja uma conexão. Então, a transparência, sabe, a cultura de feedback, sempre dizer com a maneira, eu sempre falo, em amor e com amor, você pode dizer qualquer verdade para o outro. Sempre. Sentir que eu não estou te julgando, que eu aceito você como é, mas eu quero levar você a um patamar maior e melhor. Trabalhar elogios, trabalhar o reconhecimento. Meu Deus, como as pessoas são carentes de elogios e reconhecimento. Quanto mais alta é a sua posição dentro da empresa, mais a sua fala tem peso, mais o seu elogio tem peso, mais o seu reconhecimento tem peso. É como as pessoas não sabem simplesmente chegar e elogiar. Fazer um elogio não só da entrega do trabalho, mas elogiar a pessoa também, elogiar comportamento, elogiar temperamento, elogiar resposta. Olha, naquela situação onde a pessoa te provocou, você foi muito sábio, você foi muito sensato, parabéns. Não é só elogiar o trabalho que fez. Eu me lembro que uma pessoa fez uma ação muito bacana na empresa, uma colaboradora do segundo escalão, e aí isso chegou até o dono. E eu, então, conversando com o dono, eu perguntei para ele, você já elogiou a pessoa? Ele falou, já elogiei, por aquela conduta. Então tá bom. E aí, conversando com a colaboradora depois, né? E aí, como foi o elogio que você recebeu do presidente? Ela falou, não, ele não me elogiou. Eu falei, não, ele agradeceu. Diferente. Exatamente, caiu. Ambos tinham uma visão muito diferente do que elogio. Na cabeça dele, falar obrigado era elogio. E nós sabemos que não é. Ele de fato falou obrigado para a moça, mas não elogiou a atitude corajosa dela, a ação dela. Eu sou grato pelo que você fez e parabenizo você pela sua atitude profissional e corajosa. Você acha que ainda existem muitas empresas que trabalham na base do chicote, digamos assim? Porque eu lembro, tipo assim, eu já vi empresas assim, perder muito funcionário por causa desse ponto de, tipo assim, de nunca elogiar, né? E na verdade, para poder fazer, digamos que tirar água de pedra dos funcionários, ele já fala assim, porra, tu faz um trabalho de bosta. Extrai o melhor da pessoa, pra poder fazer a pessoa, tipo, dar aquela sacudida. Eu sei que às vezes uma sacudida é bom, mas assim, porra, a empresa sempre fazia isso. E aí eu vi, assim, muito funcionário vazando fora, né, depois de um tempo. Você não acha que a ausência do reconhecimento é um chicote? Não, com certeza. Então, a ausência do elogio também não é um chicote? Então, as empresas ainda continuam chicoteando as suas equipes. Talvez de uma maneira mais sutil, que a ausência me deixa carente. E eu fico ali com o pires na mão, pedindo o outro que me aprove. Eu preciso de aprovação para me sentir seguro, forte e aceito naquele ambiente. Agora, eu preciso entender que cada um reage de um jeito. Tem algumas pessoas, se eu falar, isso aqui é um trabalho seu, o que é isso? Usando o que você falou, mas isso aqui tá uma merda. A pessoa dá uma porrada e ela acorda para a realidade e vai embora. Para outros, se você falar isso, jogou a água. O cara esfriou, sabe, murchou, deu aquela apagada violenta. Então, eu preciso entender que cada um tem uma reação. Sim. Por isso que enxergar o time, ver o outro é tão essencial para um colaborador, para um gestor. Entender um pouquinho como cada um da sua equipe funciona. Tem alguns, se eu der um esporro, funciona, nossa, muito bem. Tem outros, se eu der esse mesmo esporro, o cara murcha. Surta. Não, murcha mesmo. Igual uma florzinha sem água, murchou, o cara murchou, apagou. E tem outros que, quando eu falo um elogio, gente,
a pessoa floresce, né? Incendeia, motiva, e chega em casa e conta para Deus e o mundo que recebeu um elogio, que o chefe me elogiou. Então, tem alguns que, se eu elogiar em público, meu Deus, aqui isso vale mais do que uma postagem no Instagram. Então, é essa diferença que eu preciso entender, que as pessoas são diferentes. E nós, na posição de líder, precisamos ter esse olhar, essa habilidade Saber como lidar com cada um, né? de saber lidar com cada um. E não ter expectativa de que a pessoa vai ser como você. Qual é o problema do outro ser diferente? Só é diferente, é como ele é. Não tem certo nem errado. Não tem. É como cada um de nós funcionamos. E as empresas precisam de temperamentos diferentes, de perfis diferentes, para se alinhar à sua cultura. A sua cultura, sim, tem que ser bem desenhada. Agora, os perfis são diferentes, muito diferentes. E quando a cultura é muito bem desenhada, o RH, no processo de seleção, ele já vai percebendo aquele candidato e enxergando a cultura da empresa. Então, a habilidade do selecionador, do RH, é justamente essa, de enxergar o perfil do candidato e ver o quanto aquele perfil se encaixa numa cultura que já existe. Eu não posso esperar que o candidato vá mudar a minha cultura. Não, não, não. Eu preciso trazer alguém que tenha uma cultura muito parecida com a nossa. É interessante que às vezes a gente escuta e fala, não, fulano, num processo seletivo, não, gostei muito dele, parece com a gente. Já ouvi isso muitas vezes em processo seletivo. Gostei demais daquele candidato, ele tem o nosso jeitinho de ser. Então, aí todo o período de adaptação, de integração do candidato torna-se mais leve e mais rápido, porque ele já vem com uma cultura muito parecida com a nossa. Essa é a pegada do recrutador que ele tem que ter. É um ponto que eu achei engraçado, é que antes de eu ser líder, eu não entendia a parte do, tipo assim, essa pessoa, por exemplo, foi demitida porque ela não... Como é que fala? Não vai de acordo com o perfil da empresa, né? Eu pensava, mano, mó desculpa pra falar que o cara, sei lá, incompetente, é ruim de serviço, ruim, né? E aí depois, como líder, eu fui entendendo que, cara, realmente, né? Tipo assim, às vezes a pessoa não se adequar ao perfil, à cultura da empresa, não vai aí entregar. dá muito choque. Dá aí muito choque para ambas as partes, né? A pessoa está feliz e nós também. Quando um gestor comenta comigo que quer desligar um colaborador, a minha pergunta sempre é essa. Você está desligando pelo potencial ou pelo resultado? Essa é a pergunta que se deve fazer. Porque às vezes o meu resultado está embaixo, mas eu sou um cara de potencial. O meu resultado não está condizendo com o potencial que eu tenho. Então, será que é hora de demitir essa pessoa ou é hora de explorar mais a minha técnica de extrair o potencial dele? Aí entra o líder. E muita gente é demitido porque trabalha com alguém que não soube enxergar potencial. Então, eu demiti porque ele não está performando, o resultado dele está baixo. Tá bom, mas o que eu fiz para trabalhar esse potencial? Ele é um cara de potencial. Então, cara, não joga para o mercado uma joia, não. Não joga para o mercado, não. Trabalha isso nele. E, às vezes, aquele potencial, porque os caras habilidosos, muitas vezes, dão muito trabalho. São rebeldes, são polêmicos, são questionadores, são muito porquê, da explicar, são muitas vezes assim, meio porra louca, sabe? Mas o cara tem um potencial gigante. É que aquele cara me tira da minha zona de conforto como líder. Questiona a minha liderança, me questiona, e eu não sei lidar com alguém assim. O líder medroso também, né? Que vê um cara desse aí, ele fica assim, não, esse cara, se eu ensinar ele, vai ser melhor que eu. Tem, mas ele incomoda. Sabe, eu gosto daquela pessoa que é bonzinho, que está sempre solícito para mim, sempre sorrindo, que não pergunta nada. Se pergunta, eu dou uma explicação, ele já entende. Agora, tem pessoas que eu preciso delegar uma tarefa e vender para a pessoa a ideia do porquê que estamos fazendo aquilo. Então, às vezes, aquele líder não quer ter alguém assim, porque ele é um autoritário, ele não é um líder, ele quer que as pessoas façam sem questionar. Então, às vezes, eu gosto de pessoas que questionam, porque me dá a oportunidade de pensar melhor sobre o assunto, associnam junto comigo, quem me questiona está entrando na briga comigo, então estão tomando decisão junto, não sou só eu, você está entrando nisso comigo. E às vezes me questiona, e no final eu falo, é para fazer assim, tá tudo certo. Entendeu? Não é porque ele me questiona que eu vou mudar de ideia, mas eu vou explicar o porquê e às vezes depois de falar, eu falo, tudo bem?
Não, não concordei, mano. Tá tudo certo, você tem todo o direito de não concordar, mas vamos fazer assim. Entendeu? O líder que sabe o papel dele, ele não se sente abalado, perturbado, incomodado, irritado, porque tem alguém do time que questiona. Eu sempre falo, cara, é muito bom ter você no meu time. Gosto porque você questiona, você pergunta, quer saber o porquê. Eu acho isso sensacional. Pode continuar, tá? Agora, não quer dizer que pelo fato de você me questionar, eu vou fazer aquilo que você está falando. Não, 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 não. Mas também não quero ter alguém que não me questione. Percebe? Então, essas pessoas, quando elas realmente começam a desenvolver uma crença de que é pertencente ao time e que começam a acreditar no líder, meu Deus, são parceiros assim para toda obra. Uhum. Uma dúvida pessoal que eu tenho é porque, assim, tem uma linha tênue, digamos assim, entre, digamos que a amizade, né? Porque sempre é interessante trazer a equipe para estar comigo, Sim. né? E aí tem um limite que às vezes traz demais e a equipe, tipo assim, como diz, Entre o líder e a equipe, a amizade. acaba tendo essa, confundindo as coisas, né? Uhum. E Até que ponto o líder deve ser amigo do time? Essa é a sua exatamente, pergunta, não é? basicamente. Interessante. Até que ponto o líder deve ser amigo? No ambiente business, de negócio, corporativo, empresa, o contrário de amigo não é inimigo. Uhum. Dentro da empresa, porque a gente sabe, o contrário de amigo, inimigo. Inimigo. Mas dentro da empresa não é bem assim. Eu devo ter, como líder, gestor que eu sou, uma postura de amigo, mas não sou seu amigo, eu sou seu gerente. Eu tenho uma postura de amigo. Então, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui quando preciso te dar um direcionamento, uma palavra, que muitas vezes o meu liderado quer um conselho para a vida pessoal. Uhum. Sim ou não? Sim, Porque ele te acontece muito. admira, ele quer, acha você um cara inteligente, um cara bacana, ele vê para sua vida é uma vida que serve de exemplo, vida pessoal. Então, ele acha que você é um cara que pode dar um conselho para ele. Tá? Então, ele me procura, ele vem até mim e eu procuro sempre dar uma palavra na minha posição de líder. Nunca alguém que vou dizer para o cara o que ele tem que fazer. Uhum. Mas o contrário não pode acontecer. Ou seja, eu não vou sair da minha posição e ir lá agora desabafar um conflito pessoal com alguém da minha equipe. Porque isso pode. Isso eu diria que não é muito estratégico. Nada com pessoas é engessado, tá? Nenhum conceito, salão de gente é matemática. Não, não. Uhum. Isso é aceitável, mas por via de regra, o caminho não é esse. Uhum. Um líder tem que ter, sim, talvez um desabafo com alguém que é líder como ele, par, mas não alguém da equipe dele. Desabafar uma situação pessoal dele com Acaba alguém ficando da muito equipe. vulnerável, né? Fica vulnerável. E eu preciso acreditar que o meu líder é alguém vulnerável, mas é alguém forte. Nós precisamos saber que no comando tem alguém que sabe a direção, alguém que sabe o que fazer, não alguém perfeito. Também não gosto da ideia de que o líder tem que se mostrar que ele é alguém inatingível, alguém que não passa por luta, alguém que não chora, alguém... Não, de maneira nenhuma. Então, eu tinha um determinado líder, ele comandava uma equipe relativamente grande, umas 35 pessoas, e ele passou por um problema de saúde com o filho. Sério, o menino estava no hospital, a criança. Então, ele ficava, realmente, todo pai fica muito abalado. Aí ele chegava na empresa sorrindo como se nada tivesse acontecendo. Uhum. Com a mesma disposição e energia que ele estava todos os dias. E o pessoal começou a falar, nossa, mas ele é falso. Poxa vida, a gente sabe que o cara está sofrendo. Para que ele chegar com essa cara aqui de super-homem? Uhum. Então, acabou que ele estava querendo esconder o problema para as pessoas acharem que estava tudo bem. E as pessoas sabiam que não estava tudo bem. Então, eu diria que ele teria muito mais sucesso se ele chegasse com o semblante de um pai preocupado, né? Deixasse as pessoas perceber que ele estava realmente preocupado, mas estava ali trabalhando e vamos trabalhar. Obrigado por vocês estarem preocupados com meu filho, ele está sendo medicado, as coisas vão melhorar e vamos trabalhar. Percebe? Eu pontuo a equipe, mas sem entrar em detalhes, sem vitimismo, sem chorar. Então, é uma linha muito tênue que separa a liderança do amigo. E olha, Ivan, muitos líderes pedem a sua liderança, não o cargo, mas a influência do cargo após os 18.
com aquilo que eu faço depois que eu saí da empresa. Aí eles vão para determinados ambientes, né? Participam de determinados eventos e lá eles falam, não, aqui a gente é tudo igual, chefe só lá na empresa, agora depois das 18 a gente é tudo igual. E não é. Você, na posição de líder, depois das 18, continua sendo o líder dele. É tanto que quando um liderado seu faz uma festa e te convida para ir, quando você chega lá na festa, aniversário do filho e tudo mais, ele vai te apresentar para a família, não vai? Vai. Como é que ele te apresenta? Esse aqui. É meu chefe, meu patrão, meu líder. Isso, depois dos 18. Ele não fala nem o seu nome, ele fala primeiro quem você é. Uhum. Então, por que você acha que na hora das farras lá, das brincadeiras lá, você vai perder o seu cargo? Eu sei de um gestor que ele adorava futebol, mas ele era muito assim, muito intenso em tudo que ele fazia. Intenso. Então, quando ele ia jogar, ele era muito intenso. E ele era um cara que detestava perder. Muito competitivo, tanto é que ele era o gerente comercial. Então, ele ia jogar com o time, né? Os caras do trabalho. Muitos deles faziam parte do time dele, vendedores, lá da equipe dele. E na hora do jogo, o que ele fazia? Ele acabava com o cara que errava um passe, que perdia uma bola. Mas ele xingava o cara e acabava, descascava. E aí terminava o jogo, eles iam para aquela resenha ali, né? E para o cara, para o líder, para o gerentão lá, estava tudo certo. O rapaz foi esculachado por ele na hora do jogo. Rapaz, o cara ficava todo apagadinho. Querendo ou não, o cara fica com, tipo assim, ele não vai devolver na mesma moeda nem fudendo. Exatamente, ele ficava todo murchinho ali, né? Poxa vida, ele ficava. Sabe o que ele teve que fazer? Ele nunca mais foi jogar. Ele não foi mais participar desse jogo, porque ele não dava conta de controlar o temperamento dele. E aquilo estava causando um mal-estar enorme depois do jogo. O efeito passava. Então, perdia o jogo lá, nossa, ele xingava. E aí aquilo foi levando para a empresa. E aí ele falou, olha, não jogo mais. Então, quando ele vai jogar, ele joga com outro time de ninguém que não sabe nem onde é que fica a empresa dele, mas com o pessoal dele ele não joga mais. Então, nós devemos ser, sim, ter uma postura de amigo. E é muito ruim também quando eu ouço muito, às vezes, o líder ou alguém da equipe falar, não, meu chefe é como um pai para nós. Você ouviu isso? Isso também, eu não ouço isso de uma maneira muito assertiva. E eu acho que o líder também não deve ouvir assim, olha, eu agradeço o carinho que você tem por mim, mas eu não sou seu pai, eu sou seu gerente. Porque, gente, pai faz vista grossa para os nossos erros. Pai é bonzinho, pai me dá quando eu não mereço. Pai não me dá bronca na intensidade que eu deveria levar. O pai não vai demitir. Meu pai não vai demitir, exatamente. Né? Então, eu não quero que você me veja como pai. Eu te agradeço pelo carinho, pelo respeito, pelo olhar que você tem pela minha pessoa, mas eu não sou seu pai. Eu sou o seu gerente. E eles precisam saber que ali eu tenho comando. E assim, quando eu chego num ambiente, o líder chega no ambiente, está ali na sala, entrou na sala, o pessoal está conversando. Quando ele chegou, o ambiente tem que mudar. Ah, vai ter medo? Não, mas é porque ele chegou. A pessoa dele, por si só, já faz com que a conversa pegue um outro tom. Eu tenho uma liberdade com ele, mas uma liberdade sabendo com quem eu estou falando. Então, eu estava falando uns assuntos assim meio exaltados. Quando ele entra... vocês estão falando, não, vamos ter um comentário aqui, tá? E logo dá aquela, muda a conversa. Eu continuo tendo alegria, mas a conversa tem que mudar. Eu sempre falo, se isso não mudou, é porque talvez a linha de amigo ali tem que ser trabalhada. Precisa colocar alguns limites. E a coisa complica mais ainda quando eu era vendedor, fazia parte ali, era colega e agora eu virei gerente. Aí o desafio ainda é maior para você traçar essa linha. Na minha vida, eu sempre vi isso. Quando isso acontecia, parece que todas as vezes que eu já vi isso acontecendo, perdi a equipe. Todas as vezes que eu vi um líder, tipo assim, que era colega, assumir o cargo de líder, ele perde a equipe. Assim, eu já vi isso, acho que... Mas não é regra, tá? 6 vezes. Mas não é regra. Eu acho que a gente pode trabalhar isso também. Principalmente quando esse vendedor já vai assumindo o cargo de gerente sem estar no cargo.
A equipe começa que já acabou nosso tempo, né? A equipe começa aqui a respeitá-lo como gerente sem ele estar no cargo. Quando ele é promovido a gerente, todo mundo fala, não, cara, normal, todo mundo já sabia que você era gerente, Sim. que você ia virar gerente. Aí é uma transição mais lenta e mais duradoura. Ao Mas nosso é tempo. isso. Então vamos encaminhando por fim. Muito obrigado pela sua presença. Foi esclarecedor, até pra mim, e acredito que pra todo mundo que tá assistindo também. Que bom. Eu vou deixar você fazer um pitch do seu negócio e deixar o seu arroba aí pro pessoal te seguir. Onde diz a câmera é sua, brilha. Bom, o assunto hoje foi muito gente e gente no cargo de comando, gente liderando pessoas. Que meu desejo é que essa nossa conversa possa estimular as pessoas a se apaixonar por uma liderança, ter desejo de ser esse agente influenciador, esse agente do bem que vai resgatar e dar destino para aquela pessoa, para aquele time. É isso que eu penso. E eu sou a Sidmar Martins, sempre costumo dizer Sidmar Martins, serva do Senhor Jesus. Estou no @Sidmar Martins, também tem um canal com um programa que chama Carreira de Sucesso, todo ele voltado para essa pegada mesmo de gestão de empresa. E você me acha ali os meus contatos, o meu número, eu estou aqui para servir. Esse é o meu desejo. É isso, muito obrigado pela sua presença. E também não vamos esquecer de seguir a @CPMarketingBR. A gente tem um link para uma consultoria gratuita lá, que é onde a gente vai ajudar você e sua empresa a alavancar, ter mais resultados, né? A gente faz uma análise de perfil gratuita para você. É só se inscrever no link lá na nossa bio, @CPMarketingBR. Então, Show de bola, querido. muito obrigada. obrigado. Valeu, Obrigado a vocês obrigada. também. Tchau, tchau.